Acho que não. Acho que a gente já pode partir para o Brian Rodrigues, que a galera do chat já está alvoroçada aqui para entender se existe mesmo a possibilidade do Brian Rodrigues vir, que é um namoro antigo do Santos, mas lembrando que ele foi oferecido, tá? O Santos dessa vez não necessariamente foi atrás, apesar de já ter ido atrás. Dessa vez ele foi oferecido e as condições não ajudam tanto o Santos, porque é caro. Assim, das outras vezes o Santos foi atrás, como a Gabi disse, dessa vez, como ele já tinha havido interesse anterior, os caras foram aí, e o Brian? E aí o Santos falou, puta, o Brian eu quero, mas é caro, vamos tentar. O Matos falou, vamos tentar. Só qual que é o caso? O América do México é um time caro, é um clube rico. Um clube com dinheiro, né? É um futebol, o América foi tricampeão consecutivo, tem um investimento super alto, o Brian Rodrigues ainda é um titular e da seleção uruguaia, já começa difícil. Só que o Brian vê esse passo como importante para a carreira dele. Ele já pensava no Santos antes e gostaria de jogar no Santos do Neymar. Força a saída, amigo. Só que os valores envolvidos são muito caros e o Santos não tem dinheiro à disposição para comprar direito econômico agora nessa janela. Saiu o relatório do primeiro trimestre, quem acompanhou viu a dificuldade que o Santos tem para pagar suas contas. Não tem nem como o Santos ter. E o América, sendo um clube rico, tem 2 pontos. E isso uma fonte me disse e eu achei curioso. Porque a princípio eu falei, puta, só daria certo se fosse um pagamento parcelado, né? Aí, é verdade, a gente não conseguiria pagar à vista, a gente teria que parcelar. Aí eu falei, pô, mas ninguém aceita pagamento à vista. Mas ele falou, mas o América é rico. Calma, ninguém aceita pagamento parcelado. Ninguém aceita pagamento parcelado. Aí a fonte respondeu, pô, mas o América justamente é rico. Pra eles é indiferente, entendeu? Tipo assim, se o Santos vai fazer uma proposta parcelada pro Grêmio, o Grêmio fala, cara, eu não consigo parcelar. O América que tem dinheiro, caso entenda que precisa fazer, porque assim, se o América tá saudável hoje e confia, esse é o problema, confiar que o Santos vai pagar. Então, tipo, eu tô saudável hoje, vamos supor que venda por 100 milhões de reais, tô chutando, tá? É menos que isso. Por seria 10 reais. Fala, pô, eu vou receber 10 reais em 10 vezes. Eu tô saudável aqui, então mês que vem eu recebo meu 1, depois eu recebo meu 1, tá tudo bem. O Santos entende que é mais fácil oferecer pagamento parcelado para quem tem dinheiro, desde que o Santos apresente as garantias suficientes, que esse é um problema que o Santos tem tido no mercado. Esse é um ponto perigoso. Outra alternativa seria oferecer jogadores em troca. Só que é o tipo de negociação que eu não lembro de existir recentemente, sabe? Negociação de troca entre clube brasileiro e mexicano. É difícil até ter negócio entre os clubes, né? Recentes. Teve o Joaquim, que foi para o México, mas são coisas mais, enfim, de exceção. Então o Santos tem essas 2 alternativas. Tentar convencer o América com pagamento parcelado, adequar no fluxo de caixa e colocar esses milhões aí em pagamentos semestrais para ver se o América topa, com alguma garantia, com alguma coisa. Ou tentar envolver jogadores. Então, o Santos não tem muitas alternativas. Não vamos supor que eles queiram o JP Sherman, por exemplo. Tô beleza. Aqui. Eu ofereço o JP Sherman. Então, o Santos vai tentar o Brian Rodrigues. O Alexandre Matos, para a diretoria do Santos, falou, cara, eu vou tentar porque esse cara resolve o meu problema. Mas não é uma negociação fácil. Então, se vocês me perguntarem se eu acho que vem, a gente acha que não vem. Eu tô bem pessimista. Eu acho que não vem, mas eu acho que é o tipo de negociação que o Santos tem que tentar esticar essa corda. Qual que é o contexto? O Santos trouxe hoje, já meio que passando para outros assuntos, resumindo um pouquinho da janela. O Santos já anunciou Igor Vinícius e Ilharão, lateral direito e volante. Que é o Mike. Seria o segundo lateral direito, na verdade seria o titular na cabeça do Santos, mas precisa esperar a participação do Palmeiras no Mundial. E a zaga é uma indefinição. Antes o Santos tinha mais vontade, hoje já entende que dá mais ou menos para passar. O ataque é uma função hoje que é a única que o Santos tem que contratar. Porque se não vier o Mike, o Igor Vinícius pode ficar com o Sherman ou o Adelani. Tipo assim, é um problema, mas não é tanto na visão do Santos, tá? Não na minha. Na zaga, o Santos entende que consegue. No ataque, hoje, sem o Soteldo e sem o Verón, o Santos não tem pontas. Então, jogaria o Barreal na direita, que não é a função dele, ele é mais para a esquerda. Então, você tem o Guilherme do outro lado, o Tassiano não é muito ponta, o Matheus Xavier ainda é um menino, e você acabou aí. Não tem mais para onde ir. O Roleza volta para a ponta, você desmonta tudo que o Kleber está pensando, você põe o David na ponta, você põe o Luca na ponta. Então, assim, hoje a única posição que o Santos tem certeza que precisa trazer é a de atacante de lado de campo. Nesse aspecto, o Santos pensa que precisa trazer algum jogador diferente. Eu acho que nisso o Santos acerta nessa janela. O Igor Vinícius vem como opção no lugar do Léo Godoy. O Mike viria como titular. O Arão vem como titular. Na zaga, talvez não contratar, porque você daria mais um. No ataque, não adianta trazer o cara que é reserva de outro time. O Santos quer trazer para ser titular. Porque se for para trazer um cara qualquer, que dê mais espaço para o Matheus Xavier. Na cabeça do Santos é isso. Então, o Brian Rodrigues, na visão do clube, um ponto esquerdo habilidoso, de seleção uruguaia, que o investimento valeria a pena, como o Roleza resolveu. Mas não é uma negociação fácil, os valores são complicados, as condições de pagamento também. E o Santos, nesse momento, não tem dinheiro no caixa nem para dar uma entrada direito. Tipo assim, é uma situação bem complicada do clube. Então, assim, existe o interesse, o Santos vai tentar, a janela é longa,
Essa janela vai até agosto, setembro. Então pode ser que tenha idas e voltas no período. O Santos pode começar contra Palmeiras e Flamengo com o que tem hoje e continuar tentando, insistindo, buscando opções, ou vendendo algum jogador semana que vem, pegando parte desse dinheiro e investindo no Brian, porque o futebol tem dessas, né? Então, numa dessas, chega semana que vem a proposta de 10 milhões de euros pelo Firmão, você pega ali 2, 3, manda para o América um pouco e tenta fazer. Mas hoje o Santos não tem dinheiro em negociar com a América, que tem o jogador como titular. Por exemplo, eu chamei uma pessoa que trabalha com o André Jardine, técnico da América. Essa pessoa me falou, cara, eu não vejo o Jardine abrindo mão. Ele é titular do Jardine hoje. Esse é então, assim, tem muito contra e pouco pró nessa história. A vontade do Brian não é mais forte que a falta de dinheiro do Santos, sabe? E nem que a vontade do técnico em mantê-lo. Quando eu fui buscar essa informação, eu recebi essa mensagem. Ó, foi oferecido, pode ser útil, mas difícil fechar a conta por conta da pedida. E outra pessoa me disse o seguinte... Aí, que não tem como fazer loucuras, quer ver? Ó, Santos não vai fazer nenhum negócio que não seja uma boa oportunidade. Então, tudo indica que essa parte financeira é onde vai travar muito essa negociação. Um ponto positivo para o Santos nessa história? Pelo que eu entendi, o Fifeiro chegou no Superchat, pelo que eu entendi, os empresários que trabalham com o Brian, que o Santos é uma vitrine maior que o América hoje. O que pode ser uma grande verdade. O Santos do Neymar, ser um atacante que joga com o Neymar, é uma vitrine maior que a vitrine do América. Então, numa dessas, a negociação seria facilitada, entre aspas, pelos empresários, muito porque eles entendem que se perderem uma grana agora, tipo assim, se o Brian tiver que abrir mão de um dinheiro, ele poderia abrir porque eles entendem que daqui a um ano e pouco, jogando no Santos, esse cara vai receber uma proposta de fora, um jogador jovem, seleção uruguaia, com um ano da Copa do Mundo, e o cara é um dos jogadores do Bielsa, que joga com frequência na seleção uruguaia. Então, tem esses pontos. O Brian quer o Santos, os empresários entendem que o futebol brasileiro é um mercado melhor que o América, essa questão do Santos, do Neymar, é uma vitrine importante, mas isso tudo que a gente falou não é mais forte do que a falta de dinheiro do Santos, principalmente negociando com um clube que tem dinheiro, que é uma exceção hoje, né? Hoje os clubes geralmente não têm. O América tem, o futebol mexicano é muito forte nesse aspecto. É isso. Então, lembrando que tem uma enquete para a gente saber se vocês gostam da ideia do Brian Rodrigues chegar ao Santos, tá? E eu queria dizer que estamos fazendo muito esforço para não dizer Brian Ruiz. Eu, particularmente, estou pensando toda hora antes de falar Brian Rodrigues para não falar Brian Ruiz. Mas tem uma enquete aí para vocês, para a gente entender se vocês querem o Brian Rodrigues ou não no Santos. O sim está ganhando com 89%, o não com 11% apenas. Então, entendemos que a maior parte de vocês querem o Brian Rodrigues, mas a realidade é que a gente está muito carente de reforço e a gente quer qualquer nome que chegue. O Felipe Fifeiro fez uma provocação por aqui, tá? Beijo pro Fifeiro que está sempre presente nas lives. Ele disse, ó, Santos sem moral no mercado. O outro time lá tá contratando o jogador por 7 milhões de euros, devendo mais de 2 milhões e sem presidente. Incrível como conseguimos identificar qual é o clube. O nosso amigo Felipe Fifeiro tá falando do Corinthians, que teoricamente estaria fazendo uma proposta de 7 milhões de euros pelo Biel, do Sporting Lisboa, ex-Bahia. Mas, pelo que a gente viu de apuração aqui, tanto do UOL quanto de outros colegas, a ideia do Corinthians seria por empréstimo, a opção de compra que seria de 7 milhões de euros. Mas, enfim, melhor que o Santos esteja tentando ser responsável. Não, se o Santos estivesse oferecendo 7 milhões de euros pelo Brian, eu ficaria mais desesperado. Mas não sei os valores do América, tá? Mas é alto o valor da negociação. Se o Santos pudesse parcelar, é papo de 6, 7 milhões de dólares, assim, um valor bem alto que a América pediria. Pois bem. O Farian falou, se vier, é mérito pro Matos, né? O Matos, acho que é quem tá tocando essa negociação. O Matos avisou, tipo assim, gente, vamos tentar uma composição, vamos ver o que dá. Mas ele mesmo admite que é uma coisa difícil. É difícil. Muita gente falando de zagueiro no chat, tá? Muita gente. Eu tentei por cima aqui, eu posso... Vamos se aprofundar nisso, que eu acho que é justo. É justo a gente falar um pouquinho, porque eu, particularmente, estou preocupada com esse movimento do Santos. E esse movimento do Santos começou justamente por conta da contratação do Arão, que já fez a zaga, né? Então, meu receio o Santos está realmente pensando em contar com um Arão em uma possível emergência, de repente? Não, emergência sim. A questão é, o Santos, quando ele pensa no elenco do segundo semestre, quando começa a pensar na janela, quando começa a conversar com o Alexandre Matos, o contexto defensivo era um, e hoje o Kleber Xavier e a direção entendem que é outro. Sim. Isso, desculpa repetir, ser chato, mas isso é a visão deles, tá? Você fala, o Lucas tá achando que a defesa tá boa. Não sou eu, eu quero muito zagueiro. Eu acho que você não precisa contratar zagueiro, mas o que eles falam pra gente? O Santos melhorou defensivamente, na visão do Kleber Xavier. Então, contra o Vitória, não leva gol.
contra o Botafogo leva gol só depois da expulsão, e contra o Fortaleza foram 2 pênaltis, primeiro tempo super seguro. Então, na visão da comissão técnica, o sistema defensivo como um todo melhorou. E eles entendem que vocês só conseguem avaliar o jogador individualmente caso o sistema esteja melhor. Então, quando eles chegam, todos os zagueiros basicamente estavam mal. O sistema defensivo evolui com muito treino específico, o Matheus Bach, auxiliar, é referência em linha de 4. Então, eles entendem que com trabalhos específicos, trazendo esses conceitos, os zagueiros individualmente melhoram. E o grande exemplo que eles utilizam é o João Basso, que era uma questão mais técnica, porque ele tinha erros técnicos, além de uma questão física, e do Luan Pérez, essa sequência que ele ganha fisicamente, porque tecnicamente nunca se duvidou do Luan. Então, o Santos entende hoje que Luan Pérez e João Basso formaram uma boa dupla em jogos difíceis e que eles podem dar conta do recado. E que, além deles, o Gil ficou, que era um cara que estava para sair. O Luizão é visto com muito potencial pela comissão. O Kleber, nessa entrevista que eu citei do Domingo Esportivo, até comparou ele com o Éder Militão, no sentido de ser um cara rápido, magro, que pode jogar pela lateral direita. E ainda tem o Zé Ivaldo, que, entre bons e maus momentos, ele dá para contar como reserva. E tem o João Alencar, do Sub-20, que já subiu para treinar, que os caras adoram ele lá e que em alguma oportunidade poderia, enfim, aproveitar. Muito jovem ainda, mas é isso. Então, hoje são 5 ou 6 zagueiros. E tem um grande ponto, não é que o Santos não foi atrás de zagueiro, o Santos foi atrás e viu que não tinha esse zagueiro para ser titular absoluto, que é essa lógica que eu estou falando e eu repito aqui. A lógica do Santos hoje é contratar um zagueiro desde que ele seja o titular ao lado do Lopes. Ponto. Se você traz um zagueiro para compor elenco, é mais fácil ter esses caras, é o que eles pensam. Então, o Santos tentou o Adrielson, do Lyon, ex-Botafogo, nessa expectativa dele ser o titular absoluto lá do Luan. Não deu certo. O Santos pensou no Ferrarese um pouquinho antes, na troca com o Pituca, pensando que o Ferrarese poderia ser esse cara. Depois você passa a avaliar o mercado e você pensa, pô, Valentim Gomes, zagueiro argentino do Vélez, é meu titular, eu adoraria tê-lo aqui. Eu não tenho como pagar. E depois você olha as opções que você tem como pagar e você fala, putz, essas não... O pessoal do chat está falando do Rafael Tolói, por exemplo, que é um cara livre no mercado. Pelo que eu ouvi, ele foi para análise de mercado e os caras não aprovaram. Não sei se por questões financeiras ou físicas. Mas é um tipo de cara que está livre que poderia ser mais fácil. Você pensou, eu não vou trazer o Tolói que está livre para falar que eu trouxe, sendo que eu não tenho convicção de que ele vai ajudar. Ou se eu acho que ele vale mais do que eu tenho que pagar. Então, se pintar uma oportunidade de trazer esse cara com status de titular dentro do orçamento, o Santos vai trazer. Hoje não é esse caso. Hoje o Santos não negocia com nenhum zagueiro e a tendência de fato é que não venha. Mas, como eu venho falando para você, a janela é longa, as coisas acontecem. Pode ser que amanhã o Zé Ivaldo torça o tornozelo no tênis, bate na madeira, mas pode acontecer. Então as coisas mudam muito rápido. Hoje o cenário é: zagueiro só vem em caso de reviravolta, de oportunidade. O Santos tem então o Mike para lateral direita, porque o JP Chemon deve ser vendido e o Adelan está em fim de contrato, essa é uma necessidade do elenco. E tenta um ponta porque perdeu 2. Para a zaga, o Santos não perdeu ninguém, ganhou, entre muitas aspas, o Gil, e entende que não tem tanta necessidade. Não... A resposta que me deram foi: não é uma carência.